Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Após um longo período, eis-me aqui novamente para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Neste caso, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Por acaso, a morte possui poder sobre a vida? A vida pode ser derrotada pela morte? A resposta é um absolutamente não. Porque a morte ela só existe a partir do ponto de vista da carne. Mas do ponto de vista do espírito, a morte é apenas uma ilusão. E todos vocês poderão testificar a respeito disto que acabei de falar. Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde encontra-se o seguinte registro. E assim como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. A pergunta que se levanta, está ordenado a estes corpos humanos morrer uma única vez? Ou a identificação com estes corpos? É óbvio que é com respeito à identificação. Até porque várias pessoas foram ressuscitadas, biblicamente falando. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro. E Lázaro tornou a morrer. Mas aqui diz que está ordenado aos homens morrer uma única vez. Logo, podemos entender que nada tem a ver com estes corpos, e sim com a identificação com estes corpos. Aí você pode afirmar, como assim? Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde Paulo afirma: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O corpo humano de Paulo não havia sido destruído pela morte, mas Paulo já não se identificava mais como homem, e sim como Cristo. A identificação humana havia desaparecido. Sim, Paulo disse, fui crucificado com Cristo. E assim, já não sou eu. Este eu corresponde ao ego. A personalidade humana de Paulo havia sido removida e estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Então é extremamente lógico. Paulo tem afirmado, não vive mais o eu inferior, mas agora Cristo vive em mim. Mas o que significa exatamente Cristo vive em mim? Veja o que consta do livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A vida que se chama Cristo foi manifesta a Paulo. Neste momento, Paulo deixou de se identificar como homem. Ele compreendeu que na essência ele era o próprio Cristo. Porque Cristo é a vida do homem. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Se a vida do homem é Cristo, como poderia a morte ter poder sobre a nossa vida? É óbvio que não. Se a morte não tem poder sobre Cristo, logo podemos entender que na essência é impossível o homem morrer. O que morre é o corpo. Sim, esse objeto, este veículo que o homem se utiliza neste lugar, neste plano físico. Mas, na essência, a vida do homem é Cristo. Repito, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Até que ela venha se manifestar, nós se encontramos mortos, espiritualmente falando. Porque o homem que não tem Cristo, ele se encontra morto em seus pecados. Neste caso, a morte é apenas uma ilusão. Porque o homem que ainda não despertou do sono da morte, ele já se encontra morto. Neste caso, não há sentido nenhum os seres humanos temerem a morte, porque, do ponto de vista do espírito, a morte é apenas uma ilusão. A morte existe apenas para a mentalidade da carne. Mas a mentalidade da carne é apenas o ego. O ego, por sua vez, é apenas uma ilusão proveniente deste ser inferior. Você precisa entender exatamente o que Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26. Jesus afirmou, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Ora, os corpos humanos dos apóstolos todos morreram. O corpo humano de Jesus morreu. O corpo dos profetas morreram. Mas aqui diz, todo aquele que vive e crê, nunca morrerá. Como que eles morreram? Eles não morreram. Seus corpos morreram. A vida deles era Cristo. Cristo permanece inalterado. A vida não pode ser destruída pela morte. Repito, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo que é a nossa vida não é o corpo, a nossa vida é Cristo, a nossa vida é espiritual. O espírito não pode ser afetado pela morte do corpo.
Logo, podemos entender que a vida é imortal. Ela não pode ser destruída e afetada pela morte deste corpo natural. Repito, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Os apóstolos não morreram, seus corpos humanos morreram. Mas Paulo deixou de se identificar através deste corpo, quando ele afirmou: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Ele percebeu que, na essência, ele era o próprio Espírito, que é Cristo, que é a nossa vida. Veja, Evangelho de João, capítulo 11, agora no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto por causa da identificação com este ser inferior chamado ego, com esta personalidade humana. A pessoa que se identifica como homem, ela na realidade está morta. Sim, por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nada tem a ver com as pessoas que foram enterradas no cemitério. Aquelas não possuem consciência para crer. Mas aquele que está morto e mesmo assim crê, este pode ressuscitar. Foi exatamente isso que aconteceu com os apóstolos. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Todos os apóstolos estavam mortos antes da conversão. Sim, por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todos os apóstolos se encontravam mortos, espiritualmente falando, e todos eles ressuscitaram e se tornaram a própria vida que é Cristo. Você consegue entender, dimensionar esta realidade? Que a morte, ela é uma ilusão, ela só existe do ponto de vista da carne, porque na essência nós somos exatamente o próprio Cristo, o próprio Espírito. E o Espírito é a vida que se chama Cristo, e a vida não é tocada, muito menos derrotada pela morte. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, para complementar esta linha de raciocínio. Mas quando isto, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, disse Paulo, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Por acaso o apóstolo Paulo está falando a respeito deste corpo humano? Que quando este corpo humano corruptível se revestisse da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestisse da imortalidade, seria tragada a morte na vitória? Absolutamente não. Porque todos os corpos humanos deles morreram. Por acaso você tem encontrado os apóstolos aí pelas ruas? É óbvio que não. O pó retornou ao pó tal como era. Neste caso, o que é revestido de incorruptibilidade e de mortalidade? O ego. Sim, o ego é revestido do seu verdadeiro ser espiritual. Neste caso, a mente humana permanece inalterada, eterna, porque dá-se lugar à mente de Cristo. A mente natural e a mente espiritual se fundem em uma única pessoa. Sim, meu querido amigo, veja o que consta no livro de Gálatas. Repito, capítulo 3, versículo 27. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Cristo é a incorruptibilidade e a imortalidade. Todo aquele que foi revestido de Cristo venceu a morte. Mas, repito, os corpos humanos todos morreram, dos apóstolos assim como dos profetas. Porém, todos eles permaneceram vivos. Nada tem a ver com a vida deste corpo. Porque esta vida deste corpo não é a nossa vida. A vida do homem é Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Neste caso, podemos entender porque Paulo cita no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo compreendeu muito bem que este eu inferior, chamado ego, deve morrer para dar lugar à mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é a nossa verdadeira identidade, a pessoa de Cristo. Na realidade, somos nós mesmos. Por isso diz as Escrituras: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Porque nós estamos dormindo o sono da morte, acreditando ser este corpo, quando na essência nós somos o próprio Espírito,
que se chama Cristo? Veja, para encerrar, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Paulo decidiu não salvar a sua vida. Sim, por isso ele disse, fui crucificado com Cristo. Neste caso, ele alcançou a salvação. Ele disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora eu te pergunto, pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Por acaso, a vida humana de Paulo não se perdeu de qualquer maneira? Sim, mas o único problema é que Paulo já não era mais o corpo, e sim o espírito. Neste caso, esta mesma realidade se aplica sobre cada um de nós. Todos nós, na essência, somos o próprio Cristo dormindo o sono da morte. Por isto, repito mais uma vez, livro de Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A nossa verdadeira vida se chama Cristo. Sim, meu querido amigo, esta é a verdade imutável de Deus. A vida do homem não pode ser destruída. O que é destruída pela morte deste corpo é a ilusão do ego. O verdadeiro ser permanece inalterado, porque o verdadeiro ser é o próprio Cristo. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.